Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou lembrá-los que vocês precisam entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada para, além de você adquirir mais conhecimento, você também garantir a sua presença. A presença é muito importante, ok? Mas se você não tem acesso ao Class, não precisa se preocupar. Entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que estão sendo disponibilizadas para vocês fazerem. Então, vocês precisam retirar essas atividades, fazê-las em casa e depois devolvê-las para a escola. Fazer as atividades é muito mais do que somente ganhar notas. É uma forma de você adquirir o conhecimento e se autoavaliar, perceber se você está conseguindo compreender os conteúdos que estão sendo transmitidos por nós aqui do Aula Paraná, ok? Então, combinado, nós vamos ver os nossos objetivos da aula de hoje. Estão lembrados que na aula passada nós estávamos falando sobre a carta do leitor? Hoje nós vamos continuar com esse gênero textual, a carta do leitor. A gente conversou bastante sobre carta do leitor, nós falamos de comentários argumentativos, lembram disso? Tudo isso na aula passada. Nós vamos ler também, novamente, cartas do leitor, conhecer outro gênero de mesma função, identificar o tema do texto, ok? A gente pensar ali qual é o tema daquela carta do leitor e distinguir o quê? Fato de opinião. É isso que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Como vocês já estão acostumados, nós vamos com um quiz. Um gênero textual que aproximou os leitores de um periódico é... Então, ó, o gênero textual que aproximou os leitores, ok? Letra A, redes sociais. Será que as redes sociais aproximaram ali os leitores? Letra B, compartilhamento de imagens. Letra C, comentários. Ou letra D, compartilhamento de notícias. O que será, né? Qual é o gênero textual ali que aproximou os leitores? O gênero, como nós falamos na aula passada, são os comentários. Lembram que, então, o periódico, né? Quando eu falo periódico, eu falo revista, jornal. Então, essa revista ou esse jornal postou ali uma notícia, uma reportagem ou mesmo uma entrevista, automaticamente você consegue ali fazer o seu comentário após fazer a leitura da notícia. E lembrando, gente, não adianta você ler somente o título, né? Porque só o título ali pode não ajudá-los a entender ou compreender de uma forma diferente o que a notícia ou a reportagem ou mesmo a entrevista vai trazer. Então, leia o texto completo para daí você fazer o seu comentário. É muito importante fazer a leitura completa do texto. Trouxe para vocês o texto de referência. Lembram que na aula passada eu comentei com vocês que para eu ter a carta do leitor, eu preciso do quê? De uma notícia, ou uma reportagem, ou uma entrevista. Então, esse é o texto de referência. A partir daquele texto que vai ter essa interação ali com o interlocutor pela carta do leitor, ok? O texto de referência que eu trouxe para vocês é da revista Super Interessante. Então, é um periódico ali, a revista Super Interessante. E tem o título, Botem as mulheres no lugar em que se tomam as decisões. Esse é o título da notícia ali, desse texto que foi trazido nessa revista. De acordo com os seus conhecimentos prévios, ou seja, de acordo com aquilo que você já conhece, né? Conhecimento de mundo, conhecimento aí que você tem trazido ao longo do tempo. E com o título, qual o tema do texto? Então, qual é o título? Olha lá. Botem as mulheres no lugar em que se tomam decisões. Por aquilo que você já conhece e pelo título, você consegue reconhecer qual pode ser o tema do texto? Vou dar um tempinho para você responder isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, buscaram aí na mente de vocês esses conhecimentos prévios que vocês têm para tentar imaginar ali qual seria o tema abordado? Olha o que eu trouxe para vocês. Pelo título, então, qual é o título? Botem as mulheres no lugar em que se tomam decisões. Então, pelo título, é possível inferir que o tema do texto seja a desigualdade de gênero em postos importantes na sociedade e de tomadas de decisões. Mas, professor, como é que você chegou a essa conclusão? Olha só, eu tenho no título algumas indicações a esse respeito. Olhem só. Botem as mulheres no lugar. Então, esse trechinho ali, essa sentença, já me dá uma ideia, né? Ah, vou te colocar no seu lugar, né? Como se fosse uma coisa ruim. Mas depois continua trazendo no lugar em que se tomam decisões. Então, nós temos ali essa ideia de desigualdade, que as mulheres não fazem parte ali desse lugar onde se tomam as decisões ou de postos importantes. Então, a gente entende que o tema do texto, aquele texto, vai trazer exatamente esse debate, talvez, sobre essa desigualdade. A partir desse texto, nós temos ali as cartas respondidas, falando sobre esse texto. Mandaram ali as cartas para a revista para comentar sobre esse texto. Trouxe duas para vocês. A primeira que nós vamos fazer a leitura é de um homem. Então, eu trouxe justamente por ser do gênero masculino para nós percebermos como será que pensam a respeito do texto, ok? Então, parabéns a Karen Hueck. Quem seria essa Karen Hueck? A pessoa que assinou o texto. E se tem uma assinatura de texto, a gente já lembra que se trata de um artigo de opinião, certo? Pelo excelente artigo sobre as mulheres em postos de decisões. Com certeza o raciocínio da editora faz o maior sentido. E parabéns à Super por publicar uma crítica que vem de dentro de casa. Que a revista não fique só na imagem de politicamente correto para seus leitores verem. E claro, que mais mulheres façam parte do time da redação. Ok. Lembram, na aula anterior, que nós falamos que quando você faz ali, escreve, né, a carta do leitor, você pode comentar, você pode criticar ou você pode elogiar. Nesse caso, o Alex Bernardes, que foi quem escreveu a carta, ele faz as duas coisas. Ele elogia ali e também comenta a respeito, faz o seu comentário, né, coloca na carta o seu ponto de vista a respeito daquele texto. E nós temos, então, uma atividade, que é reler essa carta do Alex. Nós vamos reler a carta do Alex e responder. Qual é a opinião do autor da carta a respeito do texto base? Então, agora você vai reler a carta e tentar extrair ali a opinião do autor referente ao texto base, certo? Aquele texto primeiro lá. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Conseguiram encontrar aí na carta a opinião do Alex? Lembrando que Alex é o nome de quem escreveu a carta. Olha o que eu trouxe para vocês. A opinião do autor é de que o texto está correto. Qual texto? O texto base, ok? E de que não adianta apenas falar, é preciso agir. Isso é o que nós entendemos ali desta carta. Mas onde é que está isso? Vamos ler a carta novamente? Olha lá. Parabéns a Karen Weck pelo excelente artigo sobre as mulheres em postos de decisões. Então ele introduz a carta dele. E depois ele diz: com certeza o raciocínio da editora faz o maior sentido. Então quando eu digo aqui, ó, de que o texto está correto, eu tiro essa informação desta parte. Com certeza o raciocínio da editora faz o maior sentido. Depois ele faz um comentário e parabéns à Super por publicar uma crítica que vem de dentro de casa. Então a gente sabe que essa pessoa trabalha ali na própria revista. Que a revista não fique só na imagem de politicamente correta para seus leitores verem. Então eu tenho aqui, ó, está correto, e de que não adianta apenas falar, é preciso agir. Olha só, que a revista não fique só na imagem de politicamente correta, que não adianta somente falar, é preciso fazer alguma coisa. Então, essa é a opinião que nós temos aqui nesta primeira carta. Lembra que eu havia dito para vocês que hoje nós teríamos duas cartas? Então, a próxima carta do leitor eu tenho aqui da Daiane Lindsay, ok? Então vamos lá. Sou engenheira eletricista e não imaginava o quanto ainda existe essa diferença de gêneros. Sofri bastante com isso na faculdade, pois os homens não aceitam que as nossas notas sejam melhores e que os professores nos elogiem. No trabalho, pensei que as coisas seriam diferentes, mas me vi participando de entrevistas e mais entrevistas de emprego em que eu me encaixava perfeitamente para o cargo e nunca era recrutada. Então, essa é a carta ali que a Daiane escreveu. A gente já percebe na carta dela um tom diferente daquela primeira carta que nós lemos, a carta do Alex. Nós já temos um tom diferente na carta, ok? Nossa atividade, nós vamos ler um trecho da carta, agora só um trechinho da carta, e responder qual o tipo de argumento utilizado pela autora da carta. Lembram que nós falamos das estratégias de argumentação? Então, qual é o tipo que ela utiliza? Vou dar um tempo para você pesquisar aí no seu caderno, caso você não se lembre, e eu já volto para a gente continuar.
Então, conseguiram encontrar aí no caderno as estratégias de argumentação? Conseguiram encaixar essas estratégias de argumentação na carta dessa leitora? Olha só, primeira coisa, trouxe para vocês algumas marcas interessantes que nós temos aqui no texto dela. Olha como ela coloca alguns verbos. Sofri bastante com isso na faculdade, pois os homens não aceitam que as nossas notas sejam melhores e que os professores nos elogiem. No trabalho, pensei que as coisas seriam diferentes, mas me vi participando de entrevistas e mais entrevistas de emprego em que eu me encaixava perfeitamente para o cargo e nunca era recrutada. Conseguem perceber essas marcas linguísticas que ela utilizou ali na carta? Então, ela está fazendo esta carta ali em primeira pessoa. É a primeira coisa que nós temos que pensar. Ela faz a carta em primeira pessoa. Sofri, nossas, pensei, depois me vi, e o eu e o me. A partir disso, a gente vai refletir, então, ali nessa questão das estratégias utilizadas por ela. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, que ela escreveu ali em primeira pessoa. Olha só, a autora fez uso da argumentação por experiência empírica, ou seja, uma experiência de vida. Como que eu sei que é uma experiência de vida? Porque pela carta ela foi se marcando na carta. Então ela utilizou ali a primeira pessoa para nos dizer: eu vivi com isso, eu passei por isso, certo? Ou seja, nós temos então argumentos de autoridade. Por quê? Porque é o lugar de fala dela. Lembram na aula anterior que nós tínhamos uma carta de uma professora, que nós também falamos sobre essa questão do lugar de fala? E agora eu tenho novamente esse lugar de fala, só que uma função diferente. Ela é engenheira, mas ela passou por isso. Vocês conseguiram perceber a diferença de tom das duas cartas? A primeira, uma carta do gênero masculino, escrito ali pelo Alex, trazia o quê? Parabenizava, achava interessante, né? Interessante essa questão ali que trazida no texto sobre as mulheres em locais de tomada de decisão. Já nesta carta da Daiane, a Daiane faz o quê? Ela exemplifica que isso acontece. E se nós voltarmos aqui, ó, nós vamos ver no início da carta dela: e não imaginava o quanto ainda existe essa diferença de gêneros. Então, ela é uma pessoa formada, procurou emprego, possivelmente ela já esteja trabalhando, então o tempo passou, ela passou por tudo isso e hoje ainda ela não imaginava que acontecesse essa diferença de gêneros. Então, por isso que eu coloquei ali para vocês no último, para a gente refletir sobre essa questão. Será que existe essa diferença de gênero? Será que existe e você não percebe que isso existe? Será que a gente está contribuindo para essa diferença? Então, são questões importantes para a gente refletir, ok? Para nós continuarmos, a carta do leitor é um gênero textual, isso a gente já sabe. A carta do leitor é um gênero textual. Letra A, que permite uma interlocução, né? Uma conversa, permite essa conversa. Letra B, que entretém os leitores. Será que entretém esses leitores? Letra C, que justifica o texto base, né? Vai justificar aquele texto base. Lembrando que a carta do leitor precisa deste texto base, ok? Letra D, que é respondida pelo periódico. Então, como que é a carta do leitor? Ela faz o quê? Permite uma interlocução. Ou seja, você, leitor, consegue conversar, né? Expor a sua opinião para criticar, elogiar. Você consegue fazer isso ali com o periódico, direcionando ali o texto que você quer fazer o comentário. Então, por isso, é permitida essa interlocução entre o periódico, jornal, revista, e a pessoa que faz a leitura. Carta do leitor é bem interessante se você tem o hábito de fazer leitura de notícias, reportagens,
ou entrevistas ali em jornais ou revistas, tentem fazer essa participação. Em uma das aulas sobre carta do leitor, eu disse para vocês, a gente não vai escrever a carta, mandar pelo correio, não é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar e mandar um e-mail, ok? Daí vai ter alguém que vai selecionar essas cartas. Para nós revisarmos, nós fizemos 2 aulas sobre carta do leitor, então só para que fique tudo muito claro para vocês. A carta do leitor é um gênero textual predominantemente argumentativo, precisa aparecer as argumentações, ok? O editorial de um periódico faz a seleção das cartas a serem publicadas. Alguém vai selecionar essas cartas. Mas não se preocupe, se você quiser criticar, eles selecionam também as críticas, certo? Não tem problema. É comum encontrarmos na carta do leitor argumentações baseadas em experiências, que foi essa última carta que nós trouxemos para vocês, a carta da Daiane, daquela engenheira eletricista, que tinha passado por uma experiência parecida ali nessa questão de diferença de gêneros no local de trabalho. Para a gente continuar se mantendo informado, trago novamente para vocês a revista galileu.com.br, a super.abril.com.br, né? Revista super interessante, traz matérias bem interessantes, e jornais e revistas em geral. Hoje já fica mais fácil a gente ter contato com esses jornais e revistas, porque pela internet ou redes sociais eles acabam postando, né, aquela parte que é mais interessante, mais chamativa para o jornal ou para a revista. Por hoje eu vou ficar por aqui, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!